Bom dia. Vamos dar início ao, deixa eu falar o nome certo, né? O ciclo dos mega-eventos do Brasil, a visão das mídias estrangeiras sobre a sociedade brasileira e a organização do evento. Inicialmente pediram para eu dar uns avisos. Estamos ao vivo no www.iea.usp.br, ao vivo, e estamos sendo gravados, né? As perguntas deverão ser feitas ao microfone, a pessoa deverá se identificar, e os celulares, por gentileza, desligados. Espero ter desligado o meu. Ao público online, perguntas podem ser enviadas para iea.responde@usp.br. O vídeo e as fotos estarão disponíveis na biblioteca do IEA e no canal YouTube dentro de 5 dias úteis. Começamos, então? Sim, professor. A gente vai ter 2 falas, a do Diego Gutierrez e a do Marco Bettini. Eu apresento o Diego depois, se você for falar. Então, o Diego é formado em jornalismo aqui na USP, fez o mestrado na EASH em Sociologia e Mudanças Sociais, e atualmente faz o doutorado em Sociologia do Esporte lá na FEF, na Unicamp, fez o mestrado com o Marco Bettini e está fazendo doutorado com o professor Roberto Paes. Acho que a gente pode começar, então. Né? Precisa falar no microfone? Bom dia, meu nome é Diego Gutierrez, como já foi apresentado. O que eu vou apresentar aqui é o meu trabalho, uma análise de frames da cobertura internacional dos Jogos Olímpicos de 2016, que é, na realidade, um pedacinho de um projeto muito maior que eu faço em parceria com o professor Marco Bettini. Então, é uma pequena parte de um trabalho maior. Então, qual é a ideia dessa apresentação? Qual foi a ideia desse trabalho? Entender como a mídia internacional retratou o Brasil durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Entender quais foram os principais assuntos, como a temática foi abordada. E, para isso, nós selecionamos 9 veículos internacionais de mídia. O The New York Times, a CNN, o The Guardian, a BBC, o Daily Mail, o El Mundo, El País, Le Monde e Le Figaro. Nós escolhemos esses jornais, primeiro pela língua. Nós entendemos que o espanhol, o inglês e o francês são as principais línguas da globalização, então elas possuem um número grande de falantes nativos e muitas pessoas que se informam através dessa língua de outros países também, como no Brasil, qualquer na China, as pessoas acompanham esses jornais. Os países foram escolhidos principalmente porque esse trabalho foi originalmente feito com a Copa do Mundo de Futebol. Então, o primeiro critério foi serem países que estavam presentes nos Jogos. Por isso que foram Estados Unidos, Espanha, França e Inglaterra. E a popularidade foi escolhida pelo site Alexa, que eu não sei se vocês conhecem, é um site bastante interessante, que ranqueia a popularidade dos sites. Todos os sites, qualquer site, eles têm a popularidade. Nós escolhemos os veículos de mídia mais populares de cada um desses países. E chegamos nesse. E chegamos nesses 9 veículos. A metodologia que nós utilizamos é o framing, que é uma metodologia relativamente nova. Eu selecionei, na verdade, 2 frases, eu não vou ler, acho que vocês podem ler, mas a ideia do framing seria, na verdade, selecionar aspectos da realidade. O framing entende o texto como uma série de conflitos e uma série de disputas ideológicas que acontecem dentro do texto e criam essa ideia do frame. Ou como fala as frases, os frames são múltiplos e podem ser opostos. Então, eles entendem um pouco o conflito dentro da própria linguagem. Ele acha esses frames que seriam a temática abordada, seria a forma que a temática é abordada pelos jornais. É um recorte de um aspecto da realidade. Uma ideia muito interessante do frame que eu coloquei, que o frame é um processo de mão dupla. Então, tem muitos trabalhos que buscam definir os frames dentro da prática jornalística, mas o frame também coloca o jornalista. Então, ele busca entender a forma como o jornalista produz esse frame, como os próprios preconceitos, as próprias noções dos jornalistas acabam sendo implicadas dentro do texto
e como esse texto vai também então, vai criar esse conflito, vai criar essa ideia. Então, os frames estão em eterna mudança também. Você pode utilizar... os frames representam preconceitos, ou ideias, ou um enviesamento da prática, mas também representam esse conflito e podem também gerar a mudança dentro do jornal, que é um pouco a nossa ideia também, entender se a cobertura internacional trouxe novos elementos sobre a sociedade brasileira, apresentou uma nova forma do Brasil para o exterior, ou se reforçou antigos preconceitos, e nós fizemos isso a partir da análise desses veículos nos Jogos Olímpicos de 2016. O processo foi, eu vou mostrar todos o que a gente leu os jornais, a gente selecionou os principais frames, e depois a gente leu de novo para ver se esses frames tinham realmente significância. Uma pessoa fez a primeira parte, outra pessoa leu de novo para tentar definir realmente se esses frames eram o que representava a realidade ou os principais assuntos. E nós chegamos a esses 5 assuntos, que são crise econômica e política, indicadores sociais, infraestrutura, cultura e escândalo Ryan Locke, todo mundo viu. As 4 categorias, as 4 primeiras são as categorias principais. A 5ª categoria, na verdade, foi criada um pouco por exclusão, porque quando a gente vai discutir escândalo, a questão do Ryan Locke, do posto de gasolina, todos vocês devem ter visto, ela é tão grande que ela aparece e ela só é discutida ela mesma. Então, nós criamos a categoria mais com a ideia dela não poluir as outras categorias do que realmente ela ser uma categoria em si mesma. E, a partir disso, nós chegamos a esse número. No total, nós analisamos 1.094 reportagens. Outra coisa é que nós excluímos todas as reportagens que tratassem diretamente de esportes. Então, lesão, estratégia, medalha. Essas reportagens são as únicas que tratam única e exclusivamente da realidade brasileira, de aspectos do Brasil que foram abordados por esses veículos. Nós chegamos, a partir desse 1094, nós chegamos nesses números. Crise política, 184, indicadores sociais, 137, infraestrutura, 329, cultura, 207, Ryan Locke, 237. Esses são os números, aí vocês podem ver depois, se quiserem eu posso voltar também. E agora eu vou abordar diretamente as categorias, discutir como elas foram abordadas, qual nós interpretamos que foi o significado delas. E então, a primeira que eu vou começar é a crise econômica e política, que é um tema... os jornais vão abordar bastante essa questão, justamente todo mundo lembra, os Jogos Olímpicos foram feitos logo após o processo de impeachment da Dilma, você tem toda a questão dos protestos contra os Jogos Olímpicos, uma tônica que já vinha desde os Jogos Olímpicos, desde a Copa do Mundo, que nós já tínhamos abordado. A questão é que, na verdade, essa tônica vai ser muito maior nos Jogos Olímpicos do que na Copa do Mundo. E nesse frame, o que a gente nota principalmente é que os jornais vão tratar isso como 2 histórias separadas. Você tem essa desorganização institucional, os protestos, a disputa, a história da crise e os Jogos Olímpicos que acontecem em paralelo com esses eventos e, eventualmente, eles vão se entrelaçando. Quando você tem um protesto nas arenas, quando você tem um protesto perto, quando você tem algum problema, eles se juntam. Senão, a mídia trata isso como 2 eventos separados. Na questão, e a parte mais interessante desse frame é a questão dos Jogos Olímpicos como um fardo. Vão sempre ser tratados a tônica de que o Brasil, quando foi selecionado, quando o presidente Lula iniciou o projeto para se criar os Jogos, o Brasil era um país que crescia 8% ao ano, o Brasil era um país institucionalmente muito seguro, o Brasil era um país que queria se mostrar para o mundo como uma superpotência. Passados aí 8 anos, 6, 8 anos de que o Brasil foi selecionado, a situação era muito diferente. O Brasil vinha uma crise econômica grande, uma crise institucional ainda maior. Então, os Jogos Olímpicos nesse setor são um fardo, uma obrigação que o Brasil se propôs no passado e que agora tem a obrigação de cumprir, mas que não tem mais nenhuma vontade política, nenhum interesse popular para que isso aconteça. Então, acho que a tônica principal desse frame seria basicamente essa ideia. O outro frame, indicadores sociais. Os indicadores sociais vêm também do nosso jogo, da nossa análise da Copa do Mundo, onde a questão da desigualdade brasileira... Perdão, o Brasil está com Z, porque era originalmente em inglês, desculpa. Vem da Copa do Mundo. E
a tônica continua igual, a mídia estrangeira vai ver, vai ver a desigualdade como um elemento fundamental da sociedade brasileira, é uma coisa constitutiva nossa, e não apenas a desigualdade social, mas em todos os aspectos, raça, gênero, tudo. O Brasil é um país desigual. Essa é a grande tônica da mídia estrangeira quando se trata da sociedade brasileira. A diferença em relação à Copa do Mundo é que, no caso da Copa do Mundo, isso foi tratado de uma maneira mais independente. Nos Jogos Olímpicos, ela sempre vem com algum acontecimento dos Jogos, contribuiu muito para esse frame a questão da Rafaela Silva, que foi a primeira medalha do Brasil. A Rafaela Silva, quem sabe, era da Cidade de Deus, era homossexual, era negra. Então, isso foi a grande tônica, como a BBC colocou, o primeiro ouro vinda da favela de Cidade de Deus. Então, vai ter sempre essa tônica. Um evento acontece e a mídia acaba abordando a Rafaela Silva. Um elemento interessante também que vale a pena destacar, a questão da favela aparece muito na cobertura dos Jogos Olímpicos, e a favela é sempre tratada como uma espécie de uma característica cultural brasileira, um local da brasilidade, um local meio dinâmico, onde você tem pobreza, onde você tem violência, mas também onde a cultura brasileira se forma, onde a cultura brasileira acontece. A gente tem um texto também, tem uma certa glamorização da favela, algo meio como esse verdadeiro Brasil, esse mundo mais original. O outro artigo que também surgiu muito foi a questão da jogadora, da Isadora Cerulo, que era uma jogadora de rugby, que ela foi pedida em casamento pela companheira no campo, logo após o final dos jogos de rugby, que também a imagem circulou muito, e como tinha também a questão da Rússia, que ia ser as Olimpíadas de Inverno, o problema da homofobia na Rússia, isso surgiu muito, a discussão sobre o gênero, a discussão sobre a homossexualidade no Brasil, e também o preconceito e tudo. Mas os indicadores sociais se mantêm a tônica da Copa do Mundo. O Brasil é um país desigual. Essa é a grande característica brasileira, como o Brasil é retratado no exterior. O outro frame era a questão da infraestrutura. A infraestrutura é o assunto mais discutido de longe. Havia sérias dúvidas sobre se o Brasil conseguiria fazer, sobre o evento funcionaria. É uma questão que o Marco vai abordar um pouco depois. Na Copa do Mundo também havia essa tônica, mas ela vai diminuindo com o tempo, ela vai praticamente desaparecendo. No Rio de Janeiro, ela vai apenas aumentar, vai ter uma série de problemas. A piscina verde é um dos assuntos mais destacados. Para quem não lembra, a piscina do Ciências, porque o complexo de Deodoro era muito longe do centro do Rio de Janeiro. Então, as pessoas demoravam 1 hora para ir, ou até mais, tinham que voltar. A poluição na Baía de Guanabara é um assunto. E tem muitos outros. O Brasil errou a bandeira da China também. Tem uma série de pequenos erros que a mídia vai abordar. E, nesse caso, vai haver uma diferenciação bastante grande entre os jornais. Alguns jornais vão ser bem mais condescendentes, vão falar, são pequenos problemas, a coisa está indo. Alguns jornais são muito mais críticos. Acho que o El País da Espanha é o mais crítico, que fala que a Olimpíada não devia ser no Brasil, que os brasileiros não estão conseguindo fazer. Mas acho que, no final, a tônica desse frame, ela é essa reportagem dele e-mail. O Brasil não atrapalhou os jogos, mas também não fez o melhor disso. Foram jogos que aconteceram, foram jogos bons, mas que também houveram pequenos problemas que não deveriam ter ocorrido. Essa tônica da infraestrutura, como eu falei na Copa do Mundo também, mas ela é muito menor, porque na Copa do Mundo os problemas são menores, ou também pode ser que o próprio momento seja mais propício para isso. O outro tópico é a cultura. A cultura também foi uma categoria que a gente usou na Copa do Mundo. No caso do Rio, desses 2 pontos, eu achei muito interessante que se diz que as Olimpíadas são um lugar para se vender a cultura do país, para se mostrar os valores do país. O que a gente viu na análise desse frame é que, no caso dos Jogos Olímpicos, com exceção da abertura e do encerramento, a cobertura se foca principalmente na cidade. Poucos jornais saíram, foram para a Amazônia, foram para o Rio Grande do Sul, mas sim a cobertura da cultura muito focada no Rio de Janeiro, principalmente em curiosidades sobre o Rio. Teve a questão sobre o biscoito de polvilho, sobre a cultura, sobre projetos sociais, sobre a música, mas ela é restrita principalmente à cidade-sede. Então, acho que uma questão interessante é que, apesar da imagem vendida, não se vende a imagem do país, mas se vende muito mais a imagem da cidade, principalmente se pensar um país muito múltiplo, como é o Brasil, com muitas culturas. Talvez, se você pegar um país culturalmente mais homogêneo, como é o Japão, por exemplo, você tenha um outro resultado. E essa outra questão que também para mim é importante,
ou as mídias estrangeiras em geral vão sempre vender a ideia que o Brasil é o país do futebol. Que o Brasil, onde toda a cultura esportiva ela está relacionada ao futebol, que o Brasil torce para o futebol, que o Brasil ama o futebol. E acho que são dois casos, os dois casos onde isso vai aparecer mais são os estádios vazios, que no Brasil não vai ter um bom público, mesmo para eventos importantes como o atletismo, e muito pior ainda para eventos que não têm muita popularidade, levantamento de peso, luta olímpica, esse tipo de coisa. O Brasil vai ter um público muito pequeno que vai sempre deixar a mídia estrangeira muito incomodada, como as pessoas não vão para um evento dessa magnitude. E a questão das vaias, vai ter vaias no tênis, você vai ter a questão do atleta da salto com vara francês, que concorreu com o brasileiro, e foi muito vaiado, fez muitas críticas aos brasileiros, e em torno de tudo isso vai vir essa noção disseminada que o Brasil é o país do futebol, que não há outros esportes, não há outra cultura, que somos fanáticos por futebol e torcemos a tudo como futebol, e que o futebol é a parte fundamental da construção dessa nossa cultura, da nossa identidade, principalmente esportiva. E, chegando na última categoria, o escândalo do Ryan Locke. Como eu falei, a ideia foi que ele é a segunda categoria mais discutida, e depois que ocorre o primeiro caso, depois que ocorre que os nadadores falam que foram roubados, ele domina completamente o noticiário, deixa de se falar de medalha, deixa de se falar de infraestrutura, e passa a ser o grande assunto das Olimpíadas. Como eu falei, tem pessoas que tratam como sequestro da cobertura, porque você deixa de falar do esporte, você deixa de falar de coisas mais importantes e passa apenas falar dele. E em todos os jornais a narrativa vai ser muito similar, vai ser uma narrativa completa, na verdade, que se inicia com essa ideia dessa simpatia pelos nadadores, pobres nadadores americanos roubados na cidade do Rio de Janeiro, que é insegura, que é problemática, e isso vai se transformando... O Brasil está com Z. Isso vai se transformando e vai se virar o estereótipo, principalmente na imprensa americana, que vai ser o Ugly American, que vai ser o Ryan Locke, vai se tornar a representação de tudo que o mundo criticaria nos turistas americanos, se criticaria nos americanos a falta de respeito com a cultura alheia, a ideia de que são donos do mundo, e vai se criar esse arco narrativo completo em torno dessa figura, que, na verdade, para o Rio de Janeiro é muito bom, porque traz um pouco essa ideia dos jogos e do bem-estar, e chamando a atenção para ele. Então, obrigado, essa foi minha apresentação. Se tiver alguma pergunta. Vamos então passar a palavra para o Marco Bettini, vai fazer a próxima apresentação. O Marco está no ano sabático, passando aqui no IEA, é professor da DEASH e fez mestrado e doutorado na FEF, trabalhando fundamentalmente com lazer, teoria do lazer. Fiz um trabalhinho muito pouco lido dele sobre o lazer no presídio, que teve menos repercussão do que merecia, e é livre docente aqui pela USP. Obrigado, professor Gustavo. Primeiro, agradecer a todos a presença. Então, esse é o primeiro evento, o primeiro encontro que eu realizo como professor do ano sabático. É uma da parte das exigências aqui do IEA, que é muito importante, muito interessante. O professor Gustavo foi o meu mentor na minha formação acadêmica e intelectual lá na Unicamp, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, enfim, todo o processo. Não há nenhum conflito de interesse presente. Então, eu agradeço muito. E essa ideia dos Jogos Olímpicos estava na pauta por conta desse núcleo aqui de pesquisa, o Ludens, que estuda futebol. Ele surge para analisar esse processo histórico da Copa do Mundo, juntamente com o Museu do Futebol. E uma série de questões foram levantadas, desde retratar
o ano de 1950, quais eram as condições históricas daquele momento e quais eram as condições históricas do agora. E eu tinha a ideia de, por conta da mídia doméstica nacional, da preocupação do que nós iríamos apresentar para os estrangeiros, uma preocupação crescente nos principais jornais, eu digo o Globo, Estado, Folha, enfim, essa ideia de que a gente ia apresentar uma grande bagunça. E aí, conversando com o Diego, eu falei assim, para a gente saber, talvez, como a mídia ou como os estrangeiros pensam o Brasil, seria interessante a gente analisar como a mídia estrangeira vai retratar esses eventos. E aí, com a formação dele de jornalismo, vem toda a explicação do Alexa e da linguagem e tudo mais, né? Então, e a gente começou a estudar desde 2013 e veio até hoje. Eu vou apresentar para vocês, na primeira parte, um pouco do caminho teórico e não a ideia de fazer uma propaganda da produção, mas de mostrar aí para o público que tem interesse desse assunto, né? Senão não estaria aqui, à exceção dos que são obrigados, eventualmente da EASH, mas à exceção desses, estão aqui por acharem o tema interessante. Então, eu vou apresentar, primeiramente, uma série de produções que, por divulgação ou por pouco espaço, a gente não conseguiu, ou as pessoas não têm acesso, e todos eles têm acesso público. E o meu e-mail vai estar no final, e aí vocês podem consultar. Então, importante falar, né? Isso aqui faz parte de um processo do programa do ano sabático 2019 do IEA, que eu agradeço por toda essa organização, todo esse espaço e pelo acolhimento, né? E esse é o contexto da pesquisa que eu acabei falando para vocês, né? E a única questão que eu não falei é a última, que é um pouco dos BRICS nessa história toda. Mas eu deixarei aí 5 minutinhos para falar mais para frente, né? Então, esse é um primeiro artigo publicado nessa Third World Quarterly que vai trabalhar a desigualdade no Brasil, né? E como o Brasil foi pioneiro na luta ou numa manifestação pública popular contra a FIFA. Isso aconteceu em 2013, nas Jornadas de Junho. Então, esse vai falar um pouco, e também é importante a gente lembrar que a primeira vez que um dirigente da FIFA foi preso foi no Brasil por vendas ilegais de tickets. Então, há uma hipótese que a gente está trabalhando para questões futuras, mas vocês podem pensar também qual foi o papel do Brasil e dos movimentos sociais brasileiros, né, para diminuir a força política da FIFA e possibilitar a prisão de vários dirigentes na Suíça há 2 anos. Então, é uma questão que a gente vai trabalhar. Aqui é um pouco, essa foi uma percepção do Diego, e está nesse livro do nosso programa de mudança social e participação política, que nos trouxe muita estranheza, é a glamorização da favela. Então, um lugar que onde se mata jovens negros e a violência policial é extrema, aumento muito grande desde que o Rio de Janeiro foi eleito para sediar os Jogos Olímpicos. Ele é visto aí por vários canais como uma glamorização, uma festa, e esquecendo tudo aquilo que a gente sabe da própria favela,
soft power brasileiro, nesse livro Qual o Legado, sobre os Jogos Olímpicos, analisando o The New York Times, e se houve ou não houve, a partir dessa categoria soft power, que é do Joseph Nye, principalmente, no livro A Mudança dos Poderes nas Relações dos Estados Unidos da América, em que haveria mais soft e menos hard power, e seria aí os mega-eventos um catalisador político de propaganda desse soft power, já que o esporte seria em si, na teoria, um ponto positivo para apresentar ao país, uma agenda positiva da mídia. O Diego pode responder com mais propriedade para mim. Ele tem as análises de quanto o Brasil, nas 3 línguas, aumenta o seu tráfego na internet mundialmente. E os números são absurdos. Realmente, quando o país toma por si a sede do evento, ele fica no olho do furacão da mídia. E aí o Diego pode falar um pouco mais desse processo, né? E esse foi o último, analisando se aconteceu o soft power no Brasil realmente, a partir da cobertura, porque é uma análise mecânica, uma leitura mecânica, na nossa opinião, na verdade não na nossa, na minha, o Diego é um pouco resistente a isso, mas é uma leitura mecânica em que você sediar o evento em si, o mega-evento em si, garantiria para você, para a nação, os seus desejos. Desculpa, eu estou de costas para vocês. Garantia em si os desejos da nação enquanto ator político nas relações internacionais. Tá? E aí é um texto um pouco mais discutindo a questão da periferia, se realmente países de economia dependente e periférica têm o poder nas decisões, inclusive de mudar o humor da mídia nos mega-eventos esportivos. Na minha opinião, o que acontece é o oposto, né? Não há um incremento do soft power e a imagem do país muda conforme o vento e a linha editorial, não tendo qualquer, principalmente quando o país não tem força política, ele acaba sofrendo um desgaste muito grande na mídia internacional, né? E essa aqui as próximas pesquisas que são relacionadas, porque os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, tomaram para si os últimos mega-eventos. Então, as últimas 3 Copas, Brasil, na sequência, África do Sul, Brasil e Rússia. Pequim vai ser a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Rússia retoma o seu poder pós-queda do Muro de Berlim com Sochi e a Copa do Mundo. E a Índia, por incrível que pareça, ela sediou pela primeira vez o Commonwealth Games. É um evento de médio porte muito importante e foi a primeira vez que ela sediou. Ela figura em 4º lugar no quadro de medalhas desse evento, no evento geral, e já são cerca de 22 edições. Então, só agora ela tomou para si. Então, os BRICS se envolveram, e aí são várias fotos dos vários problemas que foram apresentados, inclusive, pelo Diego. E eu só queria acrescentar, na Índia teve a destituição do ministro após os Jogos, e na China foi a primeira vez que a tocha olímpica foi apagada naquele circuito olímpico, né? E isso foi um fato importante, e os outros 2 já foram falados pelo Diego, né? Então, a gente trabalhou com os mesmos dados, então eu até usei um pouco para falar um pouco do cenário maior para vocês das pesquisas, porque os jornais são os mesmos, né? Então, essa é uma pesquisa em parceria, e as categorias de análise são as mesmas, né? A linguagem, o interesse
e a questão da popularidade do mega evento, né? Para esse caso foram essa quantidade de dados e utilizados, e a mesma questão do que o Diego falou, a diferença fortalecendo que aspectos políticos e econômicos são muito mais do que isso. Muito mais reportagens do que isso, mas a gente escolheu aquelas relacionadas a esse tema, que é entender quais fatores da política externa, fatores das instituições nacionais, fatores da cultura, o futebol como centralidade na cultura brasileira e os indicadores sociais como mais importantes, né? Agora eu vou falar qual a mensagem de hoje e qual é a questão que nós estamos trabalhando e ainda são hipóteses e não estão fechadas, né? A ideia, pelo menos o que me passou na cabeça após a leitura das reportagens, é que a FIFA e a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos do Rio começam no mesmo tom nas reportagens. É um tom que não vai acontecer. No Rio fica muito mais claro, muito mais próximo, até é próximo pelas questões de 2016 e também porque o Diego, na sua fala, reavivou a nossa memória. Mas a gente tem que lembrar que na Copa, vários chefes de Estado só vieram após a primeira semana na Copa do Mundo. Angela Merkel é um exemplo, entre outros, porque tinham medo, receio dos protestos que assolaram o Brasil, chamados Jornadas de Junho. Mas houve uma mudança no tom para uma abordagem mais positiva. Enquanto nos Jogos Olímpicos, o tom sempre foi de uma abordagem negativa e não houve, a não ser pequenas questões, não houve um momento de sossego para a organização, para o Brasil e para a análise da sociedade brasileira, né? E essas são as 5 hipóteses que eu vou trabalhar ao longo aí da minha fala, né? Como eu falei, são hipóteses, são pensamentos, para a gente trocar uma ideia. Então, qual é o cenário da Copa do Mundo? É um pouco o que eu falei, né? Ele começa com incertezas, começa com dúvidas, os aeroportos estarão prontos, as pessoas chegarão nos estádios, vão conseguir chegar nos estádios pelos meios de transportes ou mesmo por conta das manifestações. E aí o mundo percebe que os estádios estão cheios, mesmo para os jogos secundários. Não tem grandes problemas, os protestos estão controlados, entre aspas, né? E a partir desse momento há uma mudança na linha editorial dos jornais, né? E o The Guardian coloca essa frase aí, falando sobre que tudo isso foi um grande drama, muito bom para as mídias e para a televisão, como se fosse uma grande novela. Falar que não vai dar certo e tal, foi um ótimo drama para a mídia construir o que ela queria, um cenário de incertezas, um cenário ali, e aí um happy end com os jogos dando certo, né? E aí vai ter umas fotos que eles vão caracterizar essas questões. Então, o primeiro jornal que eu coloco aí é o Mundo, El Futebol e Brasil, que vai abordar as incertezas, dão lugar aí a um campeonato competitivo, com muitos gols e com estádios cheios, né? A BBC vai trabalhar com a questão
exatamente o que eu falei anteriormente. Passamos aí o ano passado inteiro criticando esse país, que não daria certo, e o Brasil provou que todos nós estávamos errados. E ele é capaz de, sim, promover um evento dessa magnitude, né? O New York Times, com essa reportagem de capa, fala que os grandes problemas dão lugar a pequenas questões assim, e a Copa vai muito bem, e o Brasil superou essas expectativas, né? O El País vai falar, não era para tanto, né, não era para na berlinda a FIFA, né? Que os problemas decorrentes da Copa do Mundo em 2013, e aí começa a ter uma mudança da linha editorial, de um ataque feroz, depois dos jornais ingleses também, que quem atrapalhou mais o Brasil foi a FIFA e não o governo brasileiro, né? Aqui uma reportagem da CNN e aqui uma fala da Dilma Rousseff, né? Nós fizemos a melhor Copa do Mundo e faremos a melhor Olimpíada. Esse é o tom dos jornais, né? Então um tom muito positivo. Qual é o cenário de 2016? A crise política aumenta, mas ainda estávamos numa crise grande política. Temos que lembrar, em 2014 foram as eleições presidenciais, em que vários jornais falassem, se o Brasil perdesse, jornais estrangeiros, se o Brasil perdesse a Copa do Mundo, a Dilma Rousseff não se reelegeria. De tão forte era esse tom, né? A violência urbana no Rio foi incontrolável, inclusive nos locais onde os turistas passavam. Os jornais ficaram muito incomodados com os estádios vazios. E isso demonstrou esse desinteresse do Brasil pelos Jogos Olímpicos, né? E vários protestos nas ruas. E aqui o New York Times falando de todos os problemas aqui, né? Problemas econômicos, impeachment da presidente, a epidemia do Zika, o crime, a poluição da água, as cidades, o lugar onde ficam os atletas, as cidades do evento com brigas, acusação de corrupção, incompetência, falta de clareza nas licitações, batalhas jurídicas. Então, nada disso justifica porque os jogos foram realizados aqui, em primeiro lugar. Para nós, assim, eu, pelo menos, quando assisti a cerimônia de abertura, e nós já tínhamos feito a pesquisa, e a gente falou a data da virada, que é a data da virada da Copa do Mundo, que foi a partir do 8º dia, os jornais começaram a falar bem da Copa do Mundo. Assim que teve a cerimônia de abertura, eu falei, acho que eu falei com o Diego, com o Gustavo, falei assim, a gente vai ter o momento da virada. Porque foi apoteótica, foi linda, foi maravilhosa, e todo mundo falando assim, nossa, como com poucos recursos consegue fazer uma abertura melhor do que foi na China, né? Enfim. E o que aconteceu foi, nos jornais estrangeiros, foi completamente o contrário. E aí, começa aqui. É para quem essa cerimônia de abertura? Uma foto fantástica aqui, né? Falando aqui que a população, onde a população está assistindo esse jogo de abertura. Então, a gente está falando de participação, de jogos para todos, né? Essa segunda, da Chris Pleasance, vai falar o seguinte, esse é o país que na abertura vai falar sobre a defesa do meio ambiente. Então, fotos aqui da Amazônia, Baía da Guanabara, um esgoto de céu aberto na cidade do Rio de Janeiro, enfim. Esse é o país que vai falar da diversidade sexual,
aí apresenta os números de casos de assassinatos de homofobia e casos também de assassinatos de mulheres realizados por seus companheiros, né? E aí, só para vocês terem uma ideia aqui, a quantidade de reportagem que as referências aqui estão aqui do lado, que vão falar sobre a desigualdade e violência, é um número assustadoramente maior nos Jogos Olímpicos em comparação com a Copa do Mundo. Obrigado. Né? Para dar tempo para o debate, eu vou passar agora pelas 5 hipóteses aqui, por que isso aconteceu, por que essa mudança, mas a maior parte delas já foi aventada por mim e pelo Diego primeiramente, e algumas questões, mas eu vou passar aqui rapidamente e também ilustrar com reportagens dos jornais selecionados, né? Então, a cultura... A cultura brasileira, ela é uma cultura voltada do futebol. Essa é uma foto do 7-1, depois do 7-1, tá? E aqui são as vaias da torcida. Então, eles ficaram intrigados como os jogos das fases primeiras da Copa do Mundo tinham todos os assentos ocupados e nos Jogos Olímpicos, até a final dos 100 metros rasos, a mais nobre, né, os assentos não estavam todos tomados, né. Então, a primeira hipótese é uma cultura. O Brasil é um país que tem uma cultura do futebol, mas não compartilha com a ideia do espírito olímpico. Nós não somos uma sociedade olímpica, né, e há alguma razão nisso, né? Eu brinco com os alunos lá, quando teve golfe no Rio de Janeiro, por gentileza, levanta a mão quem já jogou uma partida de golfe, né? Ou qualquer outra modalidade, e a vivência, minha formação é em educação física, então a gente sabe que a vivência nossa com o corpo nessas modalidades se resume aquelas dos jogos coletivos e de corrida, né? Então, a questão da cultura. Instituições. Havia uma força ainda institucional em 2014 que garantia uma forma de se posicionar frente às críticas das mídias em 2014. Então, várias vezes, presidentes, ministros se colocaram frente à mídia contra as críticas estrangeiras. Na crise do golpe, aí não tinha como se defender e foi uma crise institucional muito grande. A outra foi o que exatamente o Diego falou, da magnitude do evento. Então, aqui são as cidades sedes, então, praticamente, olha quantas reportagens são possíveis fazer. Então, há uma diversidade aí. Então, uma partida em Manaus, o jornal vai falar um pouco da culinária, vai falar um pouco das belezas naturais, vai falar um pouco de como foi recebida a delegação. Isso em cada uma dessas cidades que são extremamente charmosas e que têm uma beleza natural muito importante, né, para o Brasil. Então, há uma pulverização das notícias, enquanto os jornais ficaram o tempo todo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e todos os jornalistas juntos, de todos os países que divulgaram o evento. Nesse caso aqui, tinha duas equipes. A primeira equipe acompanhava a sua seleção nacional, e uma segunda equipe falava um pouco do evento, e a gente tem muitas notícias compradas aqui, para o jornal falar um pouco do evento como um todo. Então, há uma convivência muito forte. E no primeiro dia, do segundo dia do evento, não ajuda em nada os
o ônibus que levava a delegação dos jornalistas estrangeiros foi atacado com uma pedra, e já logo o Daily Mail, que é um tabloide e tal, falou que foi uma bala, atiraram, e aí, né, não ajuda muito, logo no segundo dia, você ter esse caso, né? A característica do evento. Os jornalistas nos Jogos Olímpicos ficavam do primeiro ao último dia. Assim que a seleção ia embora, deixava 1 ou 2 correspondentes e depois comprava o resto da notícia. Então, há um ciclo dos jornalistas irem embora na Copa do Mundo, o que não aconteceu aqui. Então, a troca entre eles é muito grande. Então, a gente percebe uma linha editorial que vai se condensando nos Jogos Olímpicos. E, lógico, os programas são os mesmos, os olhares são os mesmos, o frame mostra isso para nós, a convivência dos jornalistas entre si favorece essa característica, né? E o desinteresse, então, é um jogo secundário aí da primeira fase, estádio cheio, e aí um outro momento importante e os estádios vazios, e isso incomodou demais ali, né? Na minha opinião, o The Guardian foi o que mais criticou o Rio de Janeiro e fez editoriais diários, de primeira capa, e isso é importante, sobre os problemas do Rio de Janeiro. Então, a Baía de Guanabara, quem são os vencedores e os perdedores dos Jogos Olímpicos, aqui a cidade olímpica, né, a questão da glamorização da favela, enfim. Né? E aqui eu não vou me estender, porque o Diego já falou, mas a primeira aqui, né, do tiro, que por acaso o lugar de tiro também teve uma bala perdida, isso é muito interessante, né? Aqui o surf que vira em 2016 para próximos jogos, vira no calendário olímpico, então eles fazem uma reportagem que as crianças brasileiras surfam, aprendem a surfar em águas sujas, em águas tóxicas, né, aliás. Aqui o Le Figaro falando das piscinas verdes e entrevistando cada uma das atletas. E é muito interessante aí que uma das fotos mais bacanas, porque foi justamente nos saltos ornamentais, e aí eles colocaram o Shrek fazendo salto ornamental. Então foi realmente bem sacado, assim. Aqui, de novo, né, volta a questão dos estádios vazios. A gente está falando de uma final aqui, do 110 com barreira, né? Então é bem um incômodo aí. E aqui mostrar a diferença, aquele slide lá atrás, né? O mesmo The Guardian, olha o que faz aqui, né? Ele faz uma reportagem que a Polícia do Rio é a mais violenta do mundo. Isso era verdade agora. Isso era verdade em 2016, isso era verdade em 2014. E o mesmo The Guardian de capa falando que os residentes da favela estão fazendo que a Copa funcione para eles, usando esses sites de moradia. E nas falas, uma das pessoas estrangeiras que ficaram nessas casas aí, falando assim que sentem mais seguras aí do que na praia de Copacabana. E deram muito destaque a essa questão. Em São Paulo, do que estavam fazendo para investir e tudo mais, mas aqui ficou claro a mudança da linha editorial. E não há nenhum elemento objetivo que faça a gente pensar que o Rio de Janeiro estava melhor em 2014 e estava pior em 2016. Nenhum elemento. Mas, como eu falei, é uma conversa, são hipóteses assim, a se levantar. Né? E aí são as charges pelo mundo, a questão do Zika, a questão da Baía do Guanabara, né? Aí uma aqui nossa, de um cartunista aqui brasileiro,
e realmente a gente teve vários problemas com atletas que foram intoxicados na Baía de Guanabara. Foi um problema grave mesmo, né? E essa charge eu acho sensacional, falando um pouco da Copa do Mundo, né? Então, a manifestação nas ruas, né? No to the World Cup, não. Aí entra para o estádio e começa a festa da Copa do Mundo. E a gente joga toda a bagunça por debaixo do tapete e segue o jogo. Essas são as referências que a gente trabalhou. E vou passar a palavra aí pro Gustavo para mediar aí a nossa conversa. Bom, então fica... eu vou fazer um breve comentário, já que eu vim até aqui, né, e acompanhei por questões pessoais toda essa pesquisa, né, quer dizer, uma coisa que não pode ser mensurada, mas eu acho que deve ter tido um impacto na melhor aceitação da Copa do Mundo, foi um esforço popular de acolher o estrangeiro. Então, não dá para medir, inclusive teria sido medido no momento, mas eu tive a clara impressão de que houve um esforço coletivo de todos os brasileiros de acolher o estrangeiro, não simplesmente de não assaltá-lo, mas de ajudar, orientar, dar informação, não sei o quê. É uma coisa que você percebia, né? E outra questão que também a gente não... que aí é uma questão da minha área de trabalho, de pesquisa, se, por um lado, a Olimpíada teve todos esses problemas que foram colocados, por outro lado, e paradoxalmente, a Paralimpíada foi um tremendo sucesso. Foi uma das melhores Paralimpíadas, se não a melhor Paralimpíada do mundo, sendo que tradicionalmente a Paralimpíada, vocês sabem, lida com deficiente, lida com esporte adaptado, ela sofre, vamos procurar a palavra certa, perseguição pela mídia, há uma resistência da mídia de colocar imagens de pessoas deficientes e tal, e mesmo assim, então, ao mesmo tempo que a Olimpíada tinha todos esses problemas, a Paralimpíada foi fantástica, né? Então, é complicado você colocar tudo numa causa só. O Brasil não é um país olímpico, né? Provavelmente é um conjunto de questões que leva a isso. Bom, a gente precisa organizar as perguntas devem ser feitas no microfone. Se alguém quiser... Pode vir aqui, né? Oi? Quem quiser perguntar algo, peça. Sandra. Bom dia. Obrigado, professores, Diego também, por ter apresentado. E a minha pergunta é a seguinte, se o período de delimitação... Primeiro, meu nome, né? Desculpa, Luiz Felipe, eu sou da FEFELESH, faço Ciências Sociais, eu estou fazendo pesquisa com o professor Bettini. E se teve um período de delimitação dos jornais, você analisar alguns dias, ou se foi durante todo o período do evento, né? A gente vai ter falado isso. Na verdade, nos dois eventos a gente começa a analisar, acho que 2 dias antes do início do evento, e a gente termina 2 dias depois do encerramento do evento. No caso da Olimpíada, a festa de encerramento, no caso da Copa do Mundo, a final. Mas durante todo o período, todos os dias. Oi, meu nome é Pedro, sou da EASH, aluno do professor Bettini, do curso de Educação Física e Saúde. Eu queria perguntar para o professor, o senhor falou que na Copa do Mundo teve essa coisa de, primeiro aquela narrativa de que não vai dar certo, a resposta da população negativa ao fato de que a Copa ia acontecer aqui, e depois tem aquele happy end que o senhor falou que aí deu certo e tudo mais. E o senhor acha que até que ponto as Olimpíadas realmente deram errado, assim, comparando-a com a Copa do Mundo para fazer a mídia internacional ter essa visão? Assim, tem motivos políticos, eu imagino, né, para eles terem passado essa visão diferente nos dois eventos, mas o senhor acha que a Olimpíada deu mais errado do que a Copa, que não teve esse happy end para
calar a boca da mídia internacional e mudar a narrativa, ou o senhor acha que foi um motivo político mesmo que levou eles a... Porque o senhor falou que a polícia já era violenta e tudo, mas outros fatores, como a organização e tudo mais, o senhor acha que o que levou, o quanto disso foi político e o quanto disso foi porque realmente deu mais errado a Olimpíada do que a Copa do Mundo? Entende? Obrigado. Eu acho que, às vezes, para explicar, a gente coloca as questões em caixinhas e tenta separar um pouco para fins didáticos, até para a organização da minha fala. Mas é o conjunto de fatores, eles não estão isolados, e esse conjunto de fatores que levam a uma abordagem da mídia de um lado ou de outro. Se você não tem instituições ou a clareza de quem vai ser o porta-voz do governo para conversar com a mídia durante um mega evento esportivo, você tem um problema. Então, acontece um acidente, né, de uma pedra com os jornalistas. Quem vai estar à frente? Quem vai responder? Quem vai ser o gerenciador de crise, que nós chamamos? Então, quando acontece o impeachment, você muda o governo no período dos Jogos Olímpicos. Então, há um problema institucional, claro, um gap aí dessas instituições que têm o dever de dialogar com os jornalistas. Faz parte de todo o processo. Então, por exemplo, na Copa do Mundo, a mídia toda todos os satélites estavam concentrados em São Paulo. Então, o comitê da Copa se reunia diariamente com os jornalistas. A gente pode ter uma série de críticas, mas aí havia pessoas com credenciais para responder problemas determinados que acontecessem. E, de repente, usando a força política ou a influência ou soft power, ou então ameaça mesmo, se você continuar falando isso, eu não vou te dar a credencial para entrar no estádio, por exemplo, você consegue, enquanto nação anfitriã, direcionar mais ou menos a mídia. No caos que estava o Rio de Janeiro, você não consegue. Você não tinha clareza. Os atores saem de cena no final dos Jogos Olímpicos. Eles não querem nem saber. Quando os atores políticos saem de cena nos Jogos Olímpicos e inicia o Paralímpico, aí muda totalmente a questão. Porque quem começou a responder foi o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro. A primeira coisa que eles fizeram é qualquer ingresso para qualquer atividade, R$10. Quer entrar, conhecer a cidade olímpica, R$10. A gente não está aqui para fazer dinheiro, a gente não quer. A gente quer os Jogos Paralímpicos são participação. Aí você muda a tônica total do processo. Eu acho que o tom da cultura e o desinteresse, eles são elementos importantes. Mas não ter, para mim, uma instituição que responda enquanto país, enquanto sede de um mega evento, que é político, é econômico, você gera uma série de problemas aí muito graves. Então, respondendo a sua questão diretamente, eu não estava em todos os jogos, eu não estava em todos os jogos da Copa do Mundo, até porque vou na falência, né? Não dava, mas fui às mediações e também não fui aos Jogos Olímpicos. Então, eu não posso falar estava mais desorganizado. O que a gente está falando aqui é a percepção que a mídia estrangeira passou dos jogos. Então, eu, como pesquisador, não posso afirmar estava isso ou aquilo. A minha visão é a partir dos jornais analisados. E pelos jornais analisados,
o Rio estava uma bagunça, o Rio não tinha um direcionamento claro, e a Copa do Mundo, com os vários problemas de transporte e tudo mais, havia pessoas do governo, dos estados, dos municípios, que fizeram um esforço político muito grande para que essas pessoas, para que esses times, para que esses grupos de jornalistas fossem recebidas em cada uma das cidades. Tá bom? Desculpa por ter alongado a pergunta, ela é muito importante. Então, enfim. Quer acrescentar alguma coisa, Diego, sobre... Então, eu talvez pense mais pelas categorias, mas, na minha opinião, acho que o Rio teve problemas talvez muito midiáticos, como, por exemplo, a piscina verde, uma coisa assim que chama atenção. Então, a Olimpíada do Rio teve alguns problemas pontuais que chamaram mais a atenção da mídia. Caiu a câmera, tem toda a questão da distância, a questão da poluição de Guanabara. Uma coisa que poucas pessoas sabem, ou talvez não tão poucas, é que o Rio a Olimpíada do Rio foi a primeira Olimpíada que todos os eventos foram realizados na mesma cidade. Nunca nenhuma outra cidade tinha realizado todos os eventos juntos. Principalmente a vela, geralmente, por exemplo, você faz em Londres, a Olimpíada de Londres, a vela não é feita no Thames, é feita, sei lá, alguma cidade da costa, o mesmo vale para a Suíça, para outros lugares. Então o Rio também se propôs a isso e teve uma série de problemas. Minha visão ela é muito mais cultural mesmo. Eu também não tenho dados, uma coisa mais especulativa. Essa questão mesmo do reconhecimento como estar na história. A Copa do Mundo tem uma coisa... A gente fala muito que o futebol perdeu importância, que as pessoas não ligam mais para futebol, que os clubes brasileiros estão diminuindo, quando, na verdade, comparando as reportagens, você vê o quanto, pelo menos a mídia tem essa visão ainda do Brasil, essa questão que a Copa do Mundo está em casa, que o futebol está na sua casa, está na América do Sul, está no Brasil, enquanto na Olimpíada você vai ter uma outra visão diferente que talvez não seja o lugar para o espírito olímpico, para os Jogos Olímpicos. E eu acho que isso, pensando, de certa forma, também contagia os jornalistas, esse sentimento coletivo, e como falou, mesmo os jogos sem importância têm uma importância. O brasileiro, na média, conhece os jogadores, mesmo que vá na Coreia, no Senegal, conhece 1 ou 2 jogadores. Então, realmente, para mim, acho que a cultura foi o fator determinante. Bom dia, meu nome é Rubens, da EASH também. Eu queria saber, será que o bom desempenho das Paralimpíadas estaria relacionado com a falta de tensão ou exploração da mídia em cima desse evento? Que, por exemplo, que as tensões dadas pela mídia, por exemplo, nas Olimpíadas, tiveram um efeito, e sobre as Paralimpíadas tiveram outro desempenho, que fizeram com que tivesse um andamento, vamos dizer assim, natural. Eu vou pedir para o Gustavo, o professor Gustavo trabalha na área de adaptada há bastante tempo, e inclusive com vários orientandos. Foi uma falha da pesquisa por questões até de não ter tempo, muitos dados, mas em algum momento a gente vai fazer análise dos Jogos Paralímpicos. A gente não teve perna ainda para fazer essa análise. Mas o professor Gustavo está muito próximo do departamento de adaptada da FEF Unicamp, e então ele pode dar mais elementos. Inclusive, ele orientou um professor daqui da casa, mas de Ribeirão Preto, Renato Marques, que analisou justamente como a mídia trata os para-atletas, né, brasileiros, e eles escreveram um livro, publicaram um livro sobre esse assunto. Tem muito mais propriedade de falar do que eu. Por favor, professor. Vou tentar ser breve, acho que uns 40 minutos são suficientes para responder à questão. Não, primeiro, eu acho que a gente tem que ver... não está claro, a pesquisa não foi feita, então é mais especulativo. A Olimpíada, a Paralimpíada corre em ritmos diferentes. A Olimpíada é um evento tradicional, foi feito em cidades históricas, tem
o exemplo de sempre, que é a Olimpíada de Barcelona. Barcelona se prepara, faz uma Olimpíada, a cidade de Barcelona, depois da Olimpíada é outra cidade. Então, a história da Olimpíada tem uma trajetória própria. A Paralimpíada é jovem, ela vem num crescendo, não tem esse histórico de comparações. Logicamente, você quer fazer, cada um quer fazer melhor que o anterior, mas é uma coisa muito mais nova. O pessoal envolvido com o esporte adaptado, sem grandes ilusões, é mais militante, é mais ativista, cada vez menos, justamente o sucesso da Olimpíada, da Paralimpíada tem levado a que todos os aspectos negativos da competição esportiva começam a surgir cada vez com mais força no esporte adaptado. Então você tem o doping, você tem todas as tramóias, você tem a politicalha, você tem agente, você tem... Hoje os atletas de ponta da Paralimpíada são tão difíceis de entrevistar quanto os da Olimpíada ou eventualmente mais. Mas então, a minha maneira de ver seria dois fatores. Um, que a Paralimpíada vem num crescendo. Então, realmente, a base de comparação é fraca, porque é uma coisa que é muito nova. A segunda questão, que eu acho que ainda há um olhar simpático com a Paralimpíada, que não há com a Olimpíada, né? Então, na Olimpíada o cara ganha muito bem para ganhar o jogo, né? Qualquer nadador aí ganha fortuna e coisa e tal. Então, eu acho que foi mais esse movimento de inflexão. É mais um momento do que... Mas eu também tenho a impressão que a longo prazo a Paralimpíada tende a ficar cada vez mais parecida com a Olimpíada tradicional. Bom dia. Bom, primeiro parabéns pelo evento, está tudo muito interessante aqui. Eu sou aluno do mestrado lá na EASH, sou orientando do professor Marco. E... Professor Gustavo, eu acompanhei as Paralimpíadas, eu estive lá no Rio e realmente foi um sucesso. E até para trazer mais um dado importante, o Rodrigo Mendes, que é um grande ativista da área da pessoa com deficiência, ele tem o Instituto Rodrigo Mendes, ele levou uma proposta para o Comitê Paralímpico para que na próxima, já em Tóquio, haja somente uma tocha. Não tem a tocha olímpica e a tocha paralímpica, para começar a tentar unificar os jogos e diminuir um pouco essa diferença, que um evento é super midiático e o outro acontece lá meio que depois que a festa acabou, né? Então eles estão com essa proposta de ter só uma tocha, não sei se isso andou adiante. E a outra, Diego, essa questão dos estádios e das arenas vazias incomodou até a mim, particularmente. Não foi uma coisa porque eu assisti aos jogos da Seleção Brasileira de handebol e da Seleção Brasileira de basquete e assisti o jogo da seleção do Dream Team americano. E a arena estava vazia. E aí eu fiquei pensando na hora, eu falei, gente, por que a prefeitura não trouxe as escolas para cá, das crianças, não fez uma parceria com a Secretaria de Transportes, porque é longe, o Parque Olímpico fica longe. E tinha o VLT lá que não dava conta e assim realmente estava com um problema sério. E a minha pergunta é uma curiosidade também, ao lado desse Parque Olímpico, que é um lugar, você vai pelo Rio, parece que é até meio inóspito assim lá, havia uma comunidade, umas casas lá construídas, brancas assim, umas 10 casas. Eu fiquei curioso, falei, o que essas casas estão fazendo aqui ao lado do Parque Olímpico? Fui lá olhar e fui perguntar para os locais. E eu conheci um morador que estava lá há 40 anos, chamado Deto, ele é até bem famoso nas redes sociais, e ele falou assim que essa comunidade está aqui porque a gente se recusou a sair daqui, porque, falando de infraestrutura, aquilo lá foi construído no sacrifício das comunidades que foram retiradas de lá e alocadas em lugares, sabe lá onde, e aqueles 10 moradores se recusaram a sair, a prefeitura construiu casas pré-moldadas, assim, que estava tudo vazando, tudo furado, uma situação calamitosa. E aí minha pergunta é, como o tópico de infraestrutura foi o mais falado, né, que vocês avaliaram, se houve alguma abordagem da mídia sobre o custo
da moradia dessas famílias que foram retiradas do Parque Olímpico lá, e aquilo, e o Deto falou, esse ativista falou assim, isso aqui não vai virar nada. Daqui a um ano não vai ter nada aqui, isso não vai tá largado como realmente está. Né? Bem, na verdade, a nossa categoria infraestrutura, ela trata mais da infraestrutura direta dos jogos, ela não é sobre a infraestrutura para as pessoas. Essa sua discussão é a nossa discussão da desigualdade social e econômica, e com certeza é tratado, talvez seja mais tratado na Copa do Mundo do que nos próprios Jogos Olímpicos. O professor Marco, acho que trabalha mais com esse viés, mas isso é tratado, sim, é parte principalmente dessa ideia dos jogos para quem, e também é uma tônica que vai ter durante toda a Copa do Mundo, que, para mim, passa muito essa questão dados na nossa pesquisa, vai ser dada muito mais a partir da questão da desigualdade, para quem o Brasil funciona, quem comanda o Brasil, e toda essa ideia dos jogos da favela, vai ser trabalhado, isso mesmo, vai ser trabalhado, acho que mais a questão vai ser trabalhada na questão da oposição favela-Jogos Olímpicos, que é uma coisa que talvez eu devesse ter comentado. Existe muito a favela e sempre também dada como uma grande metáfora da desigualdade brasileira. Então, quando os jornais querem tratar de injustiças, querem tratar dos problemas sociais, sempre dão essa questão, os jogos, o mundo opulento dos jogos em oposição à dificuldade dos brasileiros. Mas acho que o professor Marco está melhor aparelhado para fazer essa discussão. A professora Raquel Ronick, aqui, da nossa colega, ela fez um dossiê que circulou, inclusive, pela ONU, sobre não só os mega-eventos do Brasil, mas como os mega-eventos são parte de um processo de gentrificação. Então, moradores com vários anos, gerações, são simplesmente retirados, né, à força policial em todas as cidades sede, inclusive, né, no Rio de Janeiro. Então, eu indicaria para quem tem interesse sobre esse assunto, só colocar o nome da professora Raquel e a questão da gentrificação, mega eventos esportivos, ela vai ter uma série de dados com número correto de desalojados, número de comunidades, como foi o processo de retirada. Outro professor importante é o Billy Graeff, que está na Universidade do Rio Grande, quase na divisa com o Uruguai, ali, 50 quilômetros do Uruguai. Ele fez uma pesquisa antes de demolirem todas as casas para fazer o Beira-Rio, né? Não, eu estou confundindo. Lá em Porto Alegre, como chama? Tudo bem. Olímpico. Obrigado. Ele foi em cada uma das casas, casa por casa, e entrevistou todas as pessoas que iam ser desalojadas. Fez um trabalho maravilhoso também, em parceria aí com a Universidade de Loughborough, que também houve vários problemas, existiram vários problemas em Londres. E aí ele acabou fazendo doutorado lá na Inglaterra. Então, é um tema importante, é um tema que foi debatido pela mídia, e tem pessoas como a Raquel, como o Billy Graeff, entre outros, que têm muito mais propriedade, mas foi colocado, foi tematizado, foi discutido. Uma outra pessoa que trabalhou com isso também foi o professor Denis, falando um pouco desse mega eventos, mega genocídio, e aí ele vai trabalhar com essas questões. E também o Guilherme trabalha com essa questão urbana. Ele fez uma apresentação, o Guilherme Costa Meyer fez uma apresentação num seminário de Sociologia do Esporte sobre o problema de gentrificação, particularmente o Itaquerão, que havia uma comunidade lá e que não há mais por conta desse processo. Tá? Mas esse é uma temática muito importante e que vale a pena aprofundar
e aí eu te dou essas referências assim com muito mais propriedade do que eu posso falar agora nesse momento. Mas sim, a resposta é sim. Houve uma preocupação das mídias em falar sobre isso, inclusive análises comparativas com outros casos. Eu não me lembro, não me recordo o nome específico, mas eu acho que foi em Petrória, que aconteceram os mesmos problemas na África do Sul, o Brasil, depois em Londres. Então há um movimento dos pesquisadores preocupados, geógrafos, sociólogos, com esses malefícios, né? A gente foi em Pequim, né? E os dados que a gente tem é de 1 milhão de pessoas que foram desalojadas ali. E não é tão claro, o governo chinês não deixa tão claro quantas pessoas foram retiradas para fazer todo aquele complexo olímpico, né? Mas esse debate é muito importante e está, para mim, na agenda a questão da moradia, a questão do direito à moradia, e se vale a pena um país com problemas tão importantes como a gente viu ontem, né? Sediar eventos assim dessa magnitude com dinheiro público e sem oferecer aí as condições para os seus concidadãos, né? É isso, né, professor? Cidadão. Muito obrigado. A participarem devidamente desse mega evento. Não, é colocar isso mesmo que a gente fez na pesquisa, que isso é um tema recorrente na mídia internacional e como perpassa um pouco a natureza dos jogos. Tem essa discussão, eu não sabia que tinha tido em Londres, mas tem essa discussão na África do Sul, tem essa discussão na China, tem essa discussão em Sochi, tem essa discussão no Catar. Então essa questão dos alojamentos é uma questão que é constantemente abordada pela mídia internacional. Bom dia, meu nome é Madalena. Oi, Martino, tudo bom? Eu sou lá da IASH. Eu quero pedir desculpa se eu vou fazer alguma pergunta, porque eu cheguei muito atrasada. E para o professor Gustavo, que comentou que as Paralimpíadas foram a melhor. Assim, o senhor tem alguma coisa publicada para a gente ter como referência essa questão? Não tem nada. Especificamente não. A gente tem o trabalho junto com o Renatinho sobre o esporte paralímpico no Brasil, que é um histórico, mas ela acaba antes da Paralimpíada, a gente não retomou. Agora, como trabalho de base, esse trabalho do Renato Marques, inclusive ele é citado no exterior, é uma das poucas coisas que existem. Sistematizando, Renato Marques. Tá certo. Não é o esporte paralímpico no Brasil, acho que é o título. Esporte paralímpico no Brasil, a avaliação dos atletas. Ele tem várias produções. Qualquer coisa o Marquinhos te passa. Tá bom, então, obrigada. Mada, só sobre esse assunto, é muito interessante que o Renato, ele foi perguntar para os atletas, ele fez essa pesquisa no Brasil e em Portugal, né? E o dado mais interessante é que os atletas, eles querem ser tratados, os atletas paralímpicos, eles querem ser tratados como atletas. E eles se magoam, né, usando uma expressão de Portugal, né, muito por ser um atleta mais amputado, ser um atleta mais. E é muito interessante essa abordagem a gente fala da pessoa com deficiência, mas ainda a gente coloca a deficiência com a pessoa. Sim. Põe a deficiência na frente, né? Sempre. Então, o que estava se levantou naquela época é que a mídia, com boa ou má vontade, eventualmente até com boa vontade, vendeu muito a ideia do para-atleta como aquela coisa de superação. Então, coitado, ele não tem as pernas, não vai dizer ele nada, né? Então, há uma resistência muito forte dentro do campo a isso. Não, eu nado. Tem as classificações em condições específicas. Exato, então não é essa discussão. E aí, muito rapidamente, que não é o objeto dessa discussão, há um problema muito complicado na aproximação com o deficiente, que tende a melhorar à medida que os deficientes sejam mais incorporados na sociedade,
eu tenho trabalhado mais recentemente com a lei de cotas no mercado de trabalho. E algumas empresas grandes, as empresas estão tendo muito problema porque é uma transição, os deficientes normalmente não têm especialização, tem pouca escolarização, mas as que estão trabalhando há mais tempo estão fazendo agora, e na minha opinião isso é um grande avanço, processos de seleção e recrutamento conjuntos. Então fazem os mesmos testes, obviamente, o cara é cego, ele precisa de uma adaptação, mas o teste é o mesmo, porque ele é um trabalhador, é um ser humano, é um cidadão, ele pode ser bom, pode ser mau, pode ser mentiroso, pode ser honesto, ele não... Então, bom, é isso, é uma discussão grande, né? Tá certo. E para o Marcos, eu queria perguntar se, quando você desenvolveu, já está publicado isso, já está pronto, Sim. Você considerou que a mídia é um grande mercado e que publica ou não publica quem paga mais? O Brasil passava por uma fase, antes da Copa, de muita estabilidade econômica, de crescimento, e tanto que constituiu os BRICS, e a coisa foi andando. E aí houve uma disputa pelo poder, que começou aqui com a questão da passagem, em São Paulo, e foi se estendendo para a Copa. E houve uma instrumentalização política e uma disputa pelo poder. E jornal vende má notícia, ele não vende boa notícia, não é verdade? A gente tem um certo instinto humano de olhar aquilo que é ruim. E eu queria saber se você considerou esses aspectos no seu trabalho também, tá certo? Porque, assim, embora a gente fale muito dos mega-eventos e que eles são uma coisa negativa para muita gente, eu concordo, e a gente deveria estudar outros casos, mas, assim, a força que está o capital hoje em dia no mundo, é quase impossível voltar para trás nisso, entendeu? Então, eu acho que a gente deveria se preocupar em como lidar com esses aspectos negativos que você comentou, que até a professora Raquel abordou também, que é desalojamento, gentrificação e etc. E muita gente coloca, a professora Eliana Vargas, aqui da FAO, que estuda muito a questão do comércio, do turismo também, ela comenta que esses grandes eventos servem para mostrar o país como um lugar bom para visitar e um lugar bom para negociar. Então, assim, na Copa a gente virou ao contrário, né? A gente acabou com o Brasil em função da nossa própria baixa autoestima, a gente colocou o Brasil mais lá embaixo ainda. Então, assim, eu acho que a gente fez tudo errado, entendeu? Eu tenho 70 anos e queria ter visto uma Copa bem tranquila, porque eu gosto muito de futebol, e passei o tempo inteiro apreensiva de saber o que eles iam fazer com os visitantes. No final, o professor comentou, foram muito bem recebidos e acolhidos, mas eu achei que a gente perdeu grandes oportunidades, entendeu? A gente tem muitos problemas, mas hoje a gente está preocupado em atrair investimentos para o Brasil, e a gente perdeu uma grande oportunidade naquela época por uma questão de disputa política. Desculpa se eu me alonguei, eu só queria perguntar se você considerou esses aspectos, tá bom? Obrigada. Eu vou me alongar também, que a pergunta é instigante. Obrigado, Madá. Sim, são empresas dentro de um cenário capitalista buscam o lucro. O The Guardian, CNN, o New York Times, Daily Mail, Le Figaro, El Mundo, todos eles são grandes potências midiáticas e que vivem dos seus anunciantes, pouco de quem paga o jornal, mas os anunciantes querem o perfil das pessoas que leem aquele jornal. Então, a gente considerou essa questão, sim, que a mídia vai atrás de uma notícia, buscando seus fins de poder, de se manter no poder como uma mídia importante no mundo, de estar no Google Trends, por exemplo, e ser um canal citado e que com mais anunciantes. Ponto. A gente considerou isso, mas o que a gente há que considerar também são duas outras coisas, três, na verdade, né? A primeira delas, que eu acho importante, a mídia é fonte importante de um imaginário social coletivo criado.
principalmente em países que não se conhece a cultura, não conhece os costumes, tudo mais, né? Então, o Daily Mail, me lembro que fez uma reportagem sobre Manaus, falando que pode nadar nos rios de Manaus porque as piranhas elas não mordem, né? Então fica um pouco desse imaginário. E se a gente quer ver como ficou a Copa e os jogos no exterior, a mídia ela é um ethos social, como diria Habermas, importante para se analisar como se comporta a sociedade civil organizada que incorpora esses discursos midiáticos no seu cotidiano e no seu fazer político, econômico, cultural. A segunda questão que a gente esquece é que a FIFA é um negócio também. Então, há uma ilusão que o futebol, aquele jogo, aquilo que acontece, não é um negócio. Então, a FIFA é um negócio também. E ela, FIFA, como ator global, ela é um ator global, ela consegue convencer países a gastar 9,6 bilhões de dólares para sediar um evento, 18,6, salvo engano, bilhões na Rússia, porque ela tem um produto que é muito importante para esses países. Os Jogos Olímpicos também é um negócio com um capital cultural enorme e as empresas, Adidas, ou todas as empresas envolvidas, não vou falar uma só, mas todas as empresas envolvidas querem que isso funcione. Então, é um jogo de poder muito maior do que o problema doméstico de um país. São relações internacionais altamente complexas, envolvidas em cada um desses atores sociais, querendo mais poder, querendo mais capital social, querendo mais capital econômico nessas relações importantes. O que eu posso dizer, vislumbrando, é que a FIFA e o COI estão tendo vários problemas. A sociedade civil organizada está se movimentando. O Comitê Popular da Copa continua, desde 2013, que foi criado, até hoje, eles continuam atuantes em todas eles, reconhecido inclusive pela ONU. Cidades, várias cidades, eu cito Estocolmo, as pessoas que vivem lá falaram não para os mega-eventos. Isso nunca aconteceu, isso é recente, isso é a partir do século XX, onde o capital financeiro está. Então, há uma demanda aí de uma mudança de ares. E a outra questão, a sociedade civil organizada e os atores políticos internacionais globais estão exigindo da FIFA e do COI uma governança, uma transparência nas suas ações. Então, de pensar daqui para frente e tudo mais, o mundo está se movimentando, as pessoas estão se movimentando, e isso pode explicar também por que o COI e a FIFA cada vez mais está buscando nações periféricas. Será que é só porque eles são bonzinhos e querem ter primeiros Jogos Olímpicos na América do Sul? Ou os lugares que eles gostariam realmente não têm o apoio popular, político, econômico para eles gerarem lucro? Ou o lucro nesses lugares já estabelecidos vão ser menores do que nas cidades de capitalismo dependente? São questões aí que a gente precisa trabalhar e que a sua pergunta me fez viajar um pouquinho. Muito obrigado. Então, a princípio a gente vai encerrar
com a pergunta dele. Não sei, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não, tá bom. Então, tá bom. Então faz as duas perguntas juntas, aí eles respondem e a gente encerra. Legal. Bom dia, meu nome é Douglas, docente lá da EASH. Queria dizer primeiro que os alunos vieram obrigados, mas eles têm 30% de direito à falta, então eles têm autonomia também, e eu fico feliz que eles vieram em peso. E também registrar que tem um aluno do curso de Lazer e Turismo, e é bacana ver o auditório cheio, agradecer o acolhimento aqui do Instituto, né, ao Marco que gerenciou isso, e a gente fica muito feliz de poder participar de uma atividade aqui nessa unidade. Eu tenho uma curiosidade, primeiro, se vocês analisaram durante os eventos, ou se a análise foi feita posterior, acessando os sites, fazendo as buscas, uma curiosidade metodológica, né? E eu também fiquei com a impressão de que o volume de reportagens dos Jogos Olímpicos é bem maior, no número de reportagens analisadas. Se isso também poderia, se eu não fiquei com a impressão equivocada, se isso eu poderia associar também com uma maior visibilidade, uma cultura não só do futebol, de abordar a questão dos Jogos Olímpicos, aparecer mais na mídia, em termos de volume mesmo. Essas duas curiosidades. Obrigado. Bom dia, meu nome é Guilherme, sou aluno da pós-graduação, também orientando do professor Marco. Parabenizar vocês pelo trabalho, agradecer ao professor Marco pela referência ao meu trabalho anterior. A questão que acaba colocando, o Marcos adiantou, né, sobre a questão dois temas que ficaram latentes, o estado de exceção e as remoções forçadas, né? Durante o debate me surgiu uma outra questão, né? Se futuramente a gente vai ter como vocês têm essa hipótese, né? De futuramente acontecer o mesmo problema das eleições, de governos começarem a influenciar esse processo de como esses eventos são vistos, com o mesmo processo que a gente viu nas últimas eleições, de uma outra esfera pública, né? De usar robôs virtuais e outras formas de influenciar a visão da sociedade sobre os jogos, né? Pode explicar de novo, eu não entendi. A gente viu que nas últimas eleições teve uma influência do processo eleitoral e que às vezes a opinião, as notícias acabavam não sendo o mais determinante para formar a opinião das pessoas, circulavam por outros meios que a gente não tinha um controle coletivo sobre eles, como a visão das pessoas era manipulada. Não entendi. Né? Eu vou começar a primeira pergunta primeiro, as duas primeiras perguntas primeiro. Os jogos, ambos a gente fez durante o evento, a gente foi colhendo dia a dia ou com 2 dias de atraso, justamente que a CNN e a BBC duram muito poucas reportagens, então não tem muito como recuperar elas depois. E a outra questão... Qual era a outra questão? Então, isso eu percebi também, a gente não tem nenhuma teoria formulada. Para mim, pessoalmente, talvez porque eu venho do jornalismo, tem um pouco que se produz muito mais notícia hoje, que se produzia, principalmente com a coisa da internet, da produção de notícias em massa. Se produziu muito menos na África do Sul, se produziu mais na Copa do Mundo do Brasil, se produziu mais ainda nos Jogos Olímpicos, se produziu muito mais ainda durante a Rússia. Então, para mim, talvez pessoalmente, do tempo dessa ideia dessa produção em massa da internet, você tem que estar produzindo notícia toda hora, todo dia, criando factoides. Então, para mim, teria um pouco disso, mas a gente não tem nenhuma coisa formulada. Você quer responder dele? Douglas, quando a gente começou a fazer a análise e viu que aumentava exponencialmente de cada um, né? Como eu falei para vocês, aí convido vocês já encerrando para o dia 27, 28 e 29 de novembro, a gente vai fazer um congresso aqui de estudos interdisciplinares de sociologia do esporte com convidados estrangeiros. O evento vai ser organizado pelo IEA aqui, com parceria com o Ludens, e também vai ser gratuito, né, com inscrições, então vai ser aberto ao público, gratuito. Então, convido, porque aí a gente vai ter, se tudo der certo, né, e as agências, né, enfim.
mas a gente tem um convidado que fez análise sobre agora os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. É importante nas relações internacionais, primeira vez que a Coreia se une nos Jogos. A gente tem o Richard Giulianotti, que vai falar um pouco da questão de Londres e a utilização do soft power na China e no Catar. Enfim, senão vou acabar esquecendo um ou outro, mas fique com esses aí, 27, 28 e 29 de novembro, aqui no IEA a gente vai fazer esse encontro. Mas, voltando aí, é essa exponencialidade das perguntas. A resposta para o Guilherme vai ser bem curta, na minha opinião. Pós-eleição Trump e Brasil, o mundo que a gente conhecia e que foi analisado em 2014 e 2016 por esses veículos que a gente acreditava, a partir de uma teoria de Habermas, desses meios influenciarem a opinião pública. Essa é a base teórica, né, que está por trás de toda a análise que a gente fez das reportagens. Isso tudo está ruindo. Então, a análise só podia ser feita dessa forma e com essas mídias em 2014 e talvez já tenha a poluição de 2016, porque eu até usei a brincadeira do Shrek, já é fruto de piadinhas no WhatsApp americano e que foi incorporado pelo jornal, pela CNN. Então, já tem essa poluição. Essa pesquisa, hoje, temos sérias dúvidas que, com a categoria de Habermas, daria conta de trabalhar a questão da esfera pública e das mídias terem um papel importante na formação da opinião pública e daí da sociedade civil organizada, dos próprios movimentos, enfim. Então, eu tenho sérias dúvidas do que essas novas mídias vão fazer com a própria teoria que a gente abordou. Eu gostaria que o... Não, eu queria completar uma coisa primeiro da pergunta do Guilherme. Tá. Então, acho que isso não foi pensado ainda, sei lá, de repente é a próxima grande ideia. O que a literatura trata muito é a clara preferência tanto do COI quanto da FIFA de lidar com governos ditatoriais, que eles falam facilita muito a vida deles. Então não se dá, pelo menos a discussão no momento não se dá em termos de um convencimento de certa maneira ilegal, antiético da população, mas de buscar lugares onde a população não tem essa participação, porque, por exemplo, como o Marco falou, a questão dos desalojamentos em Pequim foi muito maior do que a questão dos alojamentos aqui no Brasil, mas a gente discute muito mais isso porque na China não há uma discussão. Então, se dá nessa ideia de procurar lugares onde não vai haver discussão. Jerônimo Valk, né? Ele foi indiciado pela venda, a gente lembra dele, né? Enchia a paciência, tal, toda hora falava que estava errado aqui, errado ali. Então, Jerônimo Valk, né, foi indiciado pela venda ilegal de ingressos à Copa do Brasil, disse o seguinte em 2014, né? Less democracy is sometimes better for organizing a World Cup. Então, menos democracia, às vezes, é melhor para organizar uma Copa do Mundo. Jerônimo Valk. Né? Por favor. Bom, então fica primeiro o agradecimento pela presença, pela participação. Fica o convite para o evento no final de novembro, que acho que está sendo tratado com bastante carinho e, a princípio, a gente vai ter, através do professor Marco, vai ter todo o apoio aqui da USP e a gente imagina que vai ser uma discussão de ideias e de troca de informações rica, como foi aqui agora. Então, com isso, eu agradeço. Encerramos, agradeço Marquinhos, Diego, obrigado a todos e até o próximo evento.